Olá, turma do nono ano. Vamos para a nossa 13ª semana de aula remota e vamos continuar. Vamos continuar com o assunto sobre a Primeira Guerra Mundial, ok? A gente assistiu aí um filme de Charlie Chaplin, né, que falava um pouco sobre como foi essa Primeira Guerra de uma forma mais humorada, de forma mais engraçada, né, do cinema mundo. Mas agora a gente vai trazer algumas imagens sobre como foi e como ocorreu, quais são as principais consequências da Primeira Grande Guerra, né? Então, Primeira Guerra Mundial. Né? Aí eu trago para a gente iniciar essa imagem, né? E a Primeira Guerra ocorreu de 1914 a 1918, 4 anos, é isso? A gente observa que embaixo aqui é metralhadora, eu não sei se é uma bazuca, nem sei, eu acho que vocês sabem mais do que eu. À direita, embaixo, né? Então, quando a gente viu naquela aula sobre a Belle Époque, a gente viu que vários instrumentos, várias coisas foram inventadas nessa época. E, infelizmente, foram utilizados para a guerra, né? Muita coisa utilizada aí para a sociedade, para o desenvolvimento social, para um convívio social, também foi utilizado para a Primeira Guerra Mundial, o que não teve resultados bons para a humanidade. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito que ocorreu, feito eu já falei, de 1914 a 1918, e ficou conhecido em razão dos combates que aconteciam nas trincheiras, que eram aquelas valas, né, que os soldados ficavam. A Primeira Guerra Mundial foi um marco na história da humanidade. Foi a primeira guerra do século XX e o primeiro conflito de Estado de guerra total, aquele em que uma nação mobiliza todos os seus recursos para viabilizar o combate. Estendeu-se de 14 a 18 e foi o resultado das transformações que aconteciam na Europa, as quais fizeram diferentes nações entrar em choque. Então, quando a gente fala dessa primeira grande guerra, a gente pensa e fala que várias nações entraram em conflito, né? Entre aliados e não aliados. Aqui eu tenho a imagem para vocês dessa guerra de trincheiras, feita essa vala onde os soldados ficavam. O resultado da Primeira Guerra Mundial foi um trauma drástico. Uma geração de jovens cresceu traumatizados com os horrores da guerra. A frente de batalha, sobretudo ocidental, ficou marcada pela carnificina vivida nas trincheiras de soldados, de 10 milhões de mortos. Os desafetos da Primeira Guerra Mundial contribuíram para que em 1939 uma nova guerra acontecesse. E aqui a gente já está falando da Segunda Guerra, que vai ser mais para frente um pouco. A gente vai falar sobre ela. Causas da Primeira Guerra. São extremamente complexas e envolvem uma série de acontecimentos, né, não resolvidos que se arrastavam desde o século XIX. Rivalidades econômicas, tensões nacionais e alianças militares são exemplos desses, né? De modo geral, os principais fatores que contribuíram para o início da guerra foram disputas imperialistas, quer dizer, os países queriam aumentar o seu território, né, e queriam mostrar sua potência bélica, sua potência de armamento perante as outras nações. O nacionalismo, quer dizer assim, o desenvolvimento desses países, de desenvolver o pertencimento daquela população a um determinado país, alianças militares entre nações e corrida armamentista, quer dizer, ao mesmo tempo que essa disputa imperialista, quer dizer, que queria aumentar esse império, novos territórios, também corria essa corrida armamentista, quer dizer, eles estavam se apoderando desse armamento bélico de massa de destruição. Na questão imperialista, o enfoque pode ser dado ao temor que a ascensão da Alemanha gerou em nações como a Rússia, França e Grã-Bretanha. Então aí entra um país principal, vamos dizer assim, que é a Alemanha, né, a partir da sua ascensão, né, do seu desenvolvimento. Os alemães haviam passado por um processo de unificação na metade do século XIX e após isso lançaram-se à busca de colônias para seu país. E isso prontamente chamou a atenção da França, por exemplo, que via seus interesses serem prejudicados com o fortalecimento alemão. Quer dizer, a França, outro país imperialista nessa corrida, não aceitava que os alemães desenvolvessem tanto a ponto de, vamos pensar assim, ameaçar a França.
As questões nacionalistas envolveu diferentes nações. A Alemanha encabeçava um movimento conhecido como pangermanismo. Esse movimento nacionalista servia como suporte ideológico para o Império Alemão defender os seus interesses e expansão territorial no começo do século XX. O pangermanismo ainda se expressava nas questões econômicas, pois os alemãos pretendiam colocar-se como força econômica e militar hegemônica na Europa. Então, a Alemanha sai na frente, né? Ela sai nesse desenvolvimento, nesse grande desenvolvimento que coloca medo em outros países ali, em outros impérios, vamos pensar assim, naquela região da Europa. Chama a atenção. Né? Na questão nacionalista havia também o revanchismo francês. Né? Essa questão envolvia o ressentimento que existia entre a França a respeito do desfecho da Guerra Franco-Prussiana, conflito travado entre a Prússia e a França, que ocorreu de 1870 a 71. A derrota francesa foi considerada humilhante, principalmente por dois fatores. A redição de ter sido assinada a Galeria dos Espelhos, no Palácio de Versalhes, e pela perda da Alsácia-Lorena. Após o fim do conflito, a Prússia autoproclamou-se como Império Alemão. Então a gente vê que aí já tinha uma rixa, né, a gente costuma dizer, entre a França. A questão nacionalista mais complexa envolvia os Balcãs, região no sudeste do continente europeu. No começo do século XX, os Balcãs eram quase inteiramente denominados pelo Império Austro-Húngaro, que estava em ruínas por causa da multiplicidade de nacionalidades e movimentos separatistas que existiam em seu território. Então a gente pensar que o Império Austro-Húngaro estava um pouco fragilizado. Né? A grande tensão nos Balcãs envolvia a Sérvia e a Áustria-Hungria. Na questão referente ao controle da Bósnia, os sérvios lutavam pela formação da Grande Sérvia e, por isso, desejavam anexar a Bósnia ao seu território. A Bósnia fazia parte da Áustria-Hungria desde 1908, oficialmente. Esse movimento nacionalista de sérvios era apoiado pela Rússia por meio do pan-eslavismo, ideia em que todos os eslavos estariam unidos em uma nação liderada pelos russos. Tendo em vista todo esse quadro de tensões e rivalidades, as nações europeias meteram-se em um labirinto de alianças militares que acabou sendo definido da seguinte maneira. Antes disso, a gente pensar aqui, tudo que está envolvendo esse território, né, principalmente na Bósnia, aí, nessa fragilidade aí de aumentar seu território, de perder território, outros países entram nessa jogada, quer dizer, entram aí países aliados com algumas partes, né, e a gente vai ter principalmente dois blocos de aliança. A Tríplice Entente, formada por Rússia, Grã-Bretanha, que é a Inglaterra e a França, e pela Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Itália. Né? Então a gente percebe que a Alemanha já tinha uma rixa, vamos pensar assim, né? Já tinha algo mal resolvido com a França. A França já faz uma aliança com a Rússia e com a Grã-Bretanha. A Alemanha já se alia à Itália. Estão observando como vai se configurando para desenvolver a Primeira Guerra. Estão observando? Esses acordos militares incluíam cláusulas secretas de cooperação militar caso a nação fosse atacada por outra nação adversária. Por fim, toda essa hostilidade deu a garantia para todas as potências e chefes de Estado na Europa de que a guerra era apenas questão de tempo. Por essas razões, as nações europeias iniciaram uma corrida armamentista, né, com o objetivo de se fortalecer para os conflitos que ocorriam, que poderiam vir a ocorrer, como ocorreu. O que faltava para que a guerra tivesse início era um estopim, né, o que aconteceu em 28 de junho de 1914. Então, toda essa disputa por território, toda essa aliança já é uma preparação para a guerra. Então, qualquer motivo, né, seria o início da guerra. E ele traz aqui o texto para a gente, que ocorreu em 28 de junho de 1914. Durante uma visita do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco,
a Sarajevo, né, capital da Bósnia, a visita do arquiduque foi entendida como uma provocação e colocou em movimento dois grupos nacionalistas que existiam na Sérvia e Bósnia. O resultado da visita do arquiduque foi que Gavrilo, né, membro de um movimento nacionalista bósnio, armado de um revólver, meteu-se à frente do carro que levava Francisco e sua esposa Sofia. Ele abriu fogo, assassinando ambos. A consequência direta do ato foi uma crise política gravíssima, que foi conhecida como a crise de julho. Como não houvesse saída diplomática para a crise de julho, a consequência final foram declarações de guerras acontecendo em cadeia. Em 29 de julho, a Áustria declarou guerra à Sérvia. No dia 30, russos, que defendiam a Sérvia, alemãos e austríacos mobilizaram seus exércitos. Em 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia. Em 3, a França. No dia 4, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha. Era o começo da Primeira Guerra Mundial. Então a gente viu que aqueles dois blocos de alianças estavam em guerra. Né? Começaram as suas disputas. Né? Países envolvidos. Né? A gente já viu aí alguns países envolvidos principalmente pela Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Entente ela estava como à frente principalmente em Rússia, Grã-Bretanha e França, e a Tríplice Aliança Alemanha, Áustria-Hungria e o Império Otomano e Itália. Não é isso? Vamos lá? Adiantando aqui. Onde ocorreu a Primeira Guerra Mundial? Eu trago mais uma imagem aí que eu encontrei na internet. Os combates da Primeira Guerra Mundial, em sua maioria, aconteceram no continente europeu. Na Europa, destacaram-se a frente ocidental, em que os alemães lutaram contra os franceses e britânicos, e a frente oriental, em que os alemães lutaram contra os sérvios e russos. Durante a guerra, houve também batalhas no Oriente Médio, isto é, nas regiões que estavam sob o domínio do Império Otomano. Fase da Primeira Guerra. Mais uma vez eu trago uma imagem aí de uma trincheira. Utilizando a classificação de estudos de Luiz de Alencar, né, historiador, a Primeira Guerra Mundial pode ser dividida em duas fases. A primeira fase ficou conhecida como a Guerra de Movimento, e que aconteceu entre agosto e novembro de 1914, e a segunda fase ficou conhecida como a Guerra de Trincheiras, que ocorreu de 15 a... Na primeira fase da guerra, destacou-se o plano alemão de invasão da França pelo território belga. Né? Esse plano foi elaborado pelo conde Alfred von e consistia basicamente em uma manobra para envolver as tropas francesas e conquistar Paris, a capital da França. Poucos meses depois, em que os franceses conseguiram impedir os alemães de conquistar Paris, iniciou-se a segunda fase da guerra, caracterizada pelas trincheiras, que é bem característica da Primeira Guerra. As trincheiras eram corredores subterrâneos construídos para abrigar os soldados e separar os exércitos que lutavam entre si. Muitas vezes a distância entre as trincheiras e outra era mínima, quer dizer, eles ficavam bem próximos, mas pensar que não tinha tanto esse movimento, né? Aí eu vou trazer um pouco sobre como eram essas trincheiras, né? Que era um espaço conhecido como terra de ninguém. Era preenchido com saco de areia, arames farpados e tudo que fosse necessário para garantir a proteção das tropas e para informar que tropas inimigas aproximavam-se. Durante a Guerra de Trincheiras foram utilizadas pela primeira vez armas químicas. Os alemães inicialmente utilizaram gás clorídrico, que com o tempo também passou a ser utilizado por franceses e britânicos. Por fim, o gás clorídrico foi substituído pelo gás mostarda. Então, quer dizer, todo aquele desenvolvimento da Europa, ele foi utilizado para o mal, ele foi utilizado para a guerra. Né? Aí, eu trago esse slide sobre a entrada dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos só vai entrar na guerra um ano antes dela acabar, em 1917. Né? Entraram na guerra quando uma embarcação britânica foi atacada por alemães, causando a morte de mais de centenas de americanos.
Nesse mesmo ano, os russos, fragilizados por tantas derrotas e por uma crise econômica duríssima, retiraram-se da guerra. A Revolução Russa consolidou-se no socialismo no país. Então, a gente traz duas informações: a saída em 1917 dos russos da União Soviética, né? E a entrada dos Estados Unidos por causa de uma embarcação que chegou a matar centenas de americanos. Consequência, né? Quais foram as consequências dessa guerra? Como consequências da guerra, né? Com as consequências da guerra e da derrota alemã, foi o assassinato em 1900, foi assinado em 1917 o Tratado de Versalhes, que configura o fim da guerra. A assinatura desse tratado aconteceu exatamente no mesmo local onde os franceses haviam ratificado sua derrota em 1871. Desta vez, os derrotados eram os alemãos, que assinavam um tratado que impunham termos duríssimos à Alemanha. É interessante a gente pensar que esse tratado de paz, né, vai colocar cláusulas duríssimas para a Alemanha. E eu trago essa imagem aí do cemitério, né, de várias imagens de crucifixos de mortos da Primeira Guerra, como a gente viu lá no primeiro slide, chegou a mais de 10 milhões. Né? Isso aí é uma imagem, né, de delegações reunidas durante a assinatura do Tratado de Versalhes. Né? E o que aconteceu com a Alemanha? Né? A Alemanha perdeu com esse tratado. A Alemanha perdeu todas as suas colônias, né, além de territórios na Europa. Foi obrigada a pagar uma multa pesadíssima, quer dizer, muito cara, que arrastou o país para uma crise econômica sem precedentes na sua história. Suas forças militares foram restritas a 100 mil soldados de infantaria. A rigidez dos termos de tratados de Versalhes é entendida pelos historiadores como um pontapé inicial que deu abertura para o surgimento do crescimento do nazismo, que vai surgir para a Segunda Guerra Mundial. O fim da guerra também marcou a reconfiguração do mapa europeu por causa do esfacelamento do Império Alemão, Austro-Húngaro e Otomano. Diversas novas nações surgiram, como a Polônia, Finlândia e Iugoslávia. A gente falou, foi uma aula bem extensa, né? Sei que vocês estão cansados. Mas eu trago um resumo aí, bem rapidinho, para a gente encerrar essa aula. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito que aconteceu entre 1914 e 1918, e os principais cenários de guerra ocorreram no continente europeu. Foi resultado de inúmeros fatores, como a rivalidade econômica, ressentimentos por acontecimentos passados e questões nacionalistas. Teve como estupim o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia em Sarajevo, na Bósnia, né, em 1914, que é quando inicia a guerra. E estendeu-se por 4 anos, em 2 fases, a gente viu, guerra de movimento e guerra de trincheira. Né? A última fase é a mais conhecida por ter sido mais longa, que foi de 15 a 18, e por ter sido efetivamente caracterizada por um alto grau de mortalidade dos soldados envolvidos. O saldo do conflito foi aproximadamente 10 milhões de mortos e uma Europa totalmente transformada. Né? Esse assunto eu trouxe e eu trago, tirei diretamente do site Brasil Escola, sempre gosto, né? E foi de um colega aí, graduado em História, professor de História, Daniel Neves. Né? E eu trago essa imagem aí, de uma trincheira, e que a legenda deles é assim: tropas alemãs posicionadas em uma trincheira que ficava ao redor de Paris. E para encerrar, eu queria trazer essa mensagem, né? O amor é a esperança de paz e a arma ideal contra a guerra. Lembrando, qualquer dúvida, me envie no privado, sempre com o nome de vocês e a turma. Um abraço e até mais.